Amor proibido. A tímida jovem grávida que se tornou amante de um milionário. Na pequena cidade de Vila Nova, onde as ruas eram estreitas e o olhar do vizinho pesava. Clara, uma jovem de 19 anos, caminhava com os ombros curvados e o olhar no chão. A descoberta de sua gravidez devastou o pouco de estabilidade que sua vida tinha. O choque na sua família foi como um vendaval, e o silêncio, que para ela era familiar, agora se tornara ensurdecedor. Rejeitada pela mãe, que trocou o amor por vergonha, e pelos vizinhos, que sussurravam atrás das portas, Clara sentiu o mundo desabar. Cada passo que dava era um lembrete cruel do que mais ninguém queria saber. Os dias se arrastavam e a pressão parecia incontrolável. Ela precisava de um escape. Quando o anúncio do emprego como cuidadora de Rafael apareceu, um milionário solitário parecia um sonho. Rafael, envolto em mistério e tragédia, tornara-se paraplégico após um acidente de carro. E os rumores sobre seu passado tumultuado atraíam a curiosidade. Clara não era apenas a jovem grávida e tímida. Ela sentiu um ímpeto de se conectar, de fazer diferença. Com o passar dos dias, laços inesperados se formaram. Clara começou a ver em Rafael não apenas um homem quebrado, mas um ser humano cheio de sentimentos. Ele contava histórias sobre sua vida antes do acidente, e Clara, fascinada, escutava como se fossem segredos de um mundo que nunca conhecera. Contudo, Rafael também era uma pessoa atormentada. O passado estava sempre à espreita, pronto para devorá-los a qualquer instante. Quando os beijos furtivos transformaram-se em algo mais, a adrenalina pulsava nas veias de Clara. O que era aquele amor? Um fôlego em meio à tempestade. Mas logo sombras surgiram. O passado de Rafael, longe de ser um conto de fadas, era repleto de traições e desenganos. E a descoberta do que havia causado seu acidente se aproximava, crescendo como uma serpente em meio a segredos familiares que ela não queria decifrar. Em um momento, Clara se viu envolta. Ele estava determinado a recuperar o que considerava seu, e a vida de Clara virou um jogo perigoso. Ela sabia que as decisões que tomasse agora impactariam não só seu futuro, mas também o de seus filhos que estavam por vir. O que escolheria Clara? O amor que vinha cheio de ameaça ou as verdades devastadoras que poderiam arruinar tudo? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias passaram e a ponto. As noites eram um turbilhão de emoções confusas. Enquanto isso, a presença de Carlos, o ex-namorado de Rafael, se tornava cada vez mais ameaçadora. Clara sentia o olhar dele nas sombras, como um predador ruminando sua presa. Naquela tarde, tudo pareceu mudar. Clara estava na sala, organizando os livros de Rafael, quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. O som era como um grito abafado. Seu coração acelerou.
Com a curiosidade e o temor pulsando como um tambor, ela decidiu investigar. Subiu a escada com cautela, cada passo mais pesado que o anterior. Ao chegar ao topo, deparou-se com uma porta entreaberta. Clara empurrou-a lentamente e encontrou Rafael. Ele estava ao telefone, a expressão tensa e os olhos arregalados. Ele pareceu, a princípio, surpreso ao vê-la, mas o que aconteceu em seguida arrancou o chão de seus pés. Você não pode fazer isso! Rafael gritou, a voz cheia de desespero. Se você contar a alguém, eu juro que acabo com você! Clara congelou onde estava. As palavras tremiam no ar como um eco cruel. Que segredo poderia ser tão devastador? O medo a envolveu como uma névoa espessa. Quando ele desligou, Clara não pôde conter a necessidade de saber mais. Rafael, o que está acontecendo? Você está bem? Ela sentiu seu coração se despedaçar ao ver a fragilidade dele. Mas havia uma fragilidade sombria. Ele a encarou. Uma mistura de medo e fúria dançava em seu olhar. Não é da sua conta, ele disse, mas Clara não podia se afastar. Algo dentro dela gritou por respostas. E então, com a coragem que não sabia que tinha, perguntou: O que você tem a esconder? Quem é essa pessoa? O que ela queria de você? Os olhos de Rafael se estreitaram, como se ele estivesse se preparando para um confronto. Se você soubesse, Clara, não olharia para mim da mesma forma. As coisas não são o que parecem. Sua voz era um sussurro pesado, uma advertência que fazia seu estômago revirar. Ela se aproximou, segurando o braço dele. Por favor, me conta. Eu posso te ajudar. A urgência na voz dela parecia ressoar, mas Rafael só balançou a cabeça. Antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu abruptamente, revelando Carlos. Ele estava pálido, os olhos escuros, como nuvens carregadas. Espero que você não esteja planejando fugir, Rafael. Você ainda tem algumas coisas a acertar. A tensão na sala era palpável. Clara olhou entre os dois, sentindo o calor subir pelo pescoço. O que você está fazendo aqui? Rafael rosnou, sua voz agora parecendo mais feroz. Carlos sorriu de maneira fria. Eu tô aqui para garantir que segredos não passem da porta. Não quero que essa jovem se machuque. Não ainda. Ele olhou profundamente nos olhos de Clara. E um arrepio percorreu sua espinha. Segredos? Precisou de toda a força para manter a voz firme. Que segredos são esses? A indignação explodiu dentro dela, mas a resposta nunca veio. Rafael estava em choque, e Carlos, com um sorriso amargo, realmente parecia estar no controle. De repente, um som estrondoso, um barulho semelhante a vidro quebrando, ecoou pela casa. A janela da sala estilhaçou-se em 1000 pedaços. A luz do dia foi interrompida por uma sombra, um corpo caindo. Clara, paralisada, mal conseguiu respirar ao reconhecer a figura. Pai, a palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro horrorizado. O corpo desabou no chão. A realidade despedaçou-se sob os pés dela. A figura caída era seu pai, e Clara percebeu com um nó na garganta que o jogo entre Rafael e Carlos estava prestes a levar todos a um destino implacável e desconhecido. O corpo de Clara desabou ao lado de seu pai. Seu coração estava em frangalhos, e a realidade girava ao redor dela como um redemoinho. Pai! A voz dela saiu em um sussurro, mistura de desespero e confusão. Ela mal conseguiu se mover. O olhar de Rafael era um misto de pânico e dor. Carlos, por outro lado, sorriu de maneira fria, como se tudo aquilo fosse apenas uma peça de um jogo. Levante-se, Clara! Precisamos ajudar!
Rafael gritava, mas ela estava paralisada, o choque transformando o mundo em uma nuvem cinza. Seu pai, caído no chão, parecia tão frágil. Sangue começava a escorrer pela têxtil da camisa dele. José, um homem forte de cabelos grisalhos, com a vida marcada por lutas diárias, agora estava ao chão, incapaz de se levantar. Se você não sabe o que está acontecendo, é melhor sair da frente, Carlos disse, aproximando-se perigosamente. E você, Rafael, melhor não se envolver. Fique longe dele! O grito de Clara ecoou pela sala. O pavor em seu olhar era real, um reflexo de todas as suas inseguranças. Ela se lançou sobre seu pai, segurando sua mão, o coração batendo pesado no peito. Por favor, fala comigo! O que aconteceu? As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto o medo do desconhecido a envolvia. A expressão de José começou a mudar. Lentamente seus olhos se abriram. Clara, ele murmurou, a voz fraca, quase um sussurro. Ele tentou se mover, mas caiu de novo. Foi um acidente. Eles estiveram envolvidos. Cada palavra parecia fazer o ambiente tremer ao redor dela. Eles? Quem? Clara olhou para Rafael, depois para Carlos, na esperança de encontrar alguma resposta. Rafael estava em pé, suando, sentindo a tensão no ar. José, o que você quer dizer com isso? Sua voz estava baixa, quase um grito sufocado. Carlos me forçou. José finalmente conseguiu completar. As palavras caíram como uma bomba, fazendo a cada um deles estremece. A sala ficou em silêncio. A verdade é que eu conheço Carlos bem mais do que você imagina. O choque foi instantâneo. Carlos, ali no meio deles, era um pedaço do passado que ninguém esperava. O tempo parou. Rafael fitou Carlos com uma mistura de incredulidade e raiva. Clara, por sua vez, sentia como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. — O que está acontecendo? Perguntou, a voz falhando. — Ele é meu irmão! José finalmente revelou, e a verdade ecoou pelas paredes luxuosas. Eu nunca quis que você se envolvesse com esse tipo de gente, Clara. Ele tem segredos que podem destruir você e a criança. Clarificado pela revelação. A conexão emocional que existia entre Clara e Rafael começou a fissurar. O olhar de amor que eles tinham compartilhado, agora permeado de desconfiança. Carlos, você fez isso? Rafael rosnou. Cada palavra carregada de acusação. Eu não fiz nada. Eu só estava garantindo que ele não arruinasse tudo. Que você não soubesse a verdade. Carlos respondeu com o semblante endurecido. José, você nunca deveria ter trazido sua filha pra cá. Agora eu vou proteger o que é meu. O pânico subiu na sala. Clara pressentiu o perigo envolvente. O que mais poderia Carlos esconder? E naquele momento, uma sombra de traição começou a se erguer entre eles. — O que você faz aqui, Carlos? Perguntou Clara, suas mãos tremendo enquanto ela se levantava. O silêncio se instalou. O corpo do pai, ensanguentado no chão, mudava a dinâmica a cada segundo. Reviravoltas, segredos e a verdade de uma vida inteira se entrelaçavam numa espiral de dor e confusão. Clara pensava em seu futuro, nos seus filhos que já estavam crescendo dentro de si. E a pressão parecia quase insuportável. — Você não entende, Clara, Carlos disse em um tom quase lácteo. A verdade é que essa família está cheia de segredos e mentiras, e você não faz ideia do que pode acontecer a seguir. Clara percebeu que havia muito mais do que um simples triângulo amoroso em jogo. O que Carlos conhecia poderia mudar
tudo, não apenas para ela, para a vida que estava prestes a trazer ao mundo. E a pergunta agonizava na mente dela: qual a verdadeira natureza do amor? Quando os segredos mais obscuros estavam prestes a emergir, o desespero pairava no ar. Clara olhava para Carlos. O choque em seu olhar se misturava a uma raiva crescente. Você está mentindo! Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes luxuosas da mansão. A sala estava carregada de tensão, cada um respirando um temor latente. José, seu pai, continuava caído no chão, e isso a impulsionava a agir. Você não sabe do que está falando! Carlos respondeu, a frieza em sua voz cortante. Ele avançou para mais perto, seus olhos fixos em: eu estou protegendo você. Você não quer saber quem realmente é Rafael. As palavras dele soaram como um eco sombrio. O mundo em torno de Clara parecia girar. Quem é Rafael? A pergunta saiu dela como um sussurro, mas havia um peso dentro dela que assegurava. E então, em um momento que desafiou a lógica, Carlos se virou para Rafael. Você está mesmo disposto a arrastar ela para isso? Com você a história se repetirá. Rafael, que estava ainda atordoado, finalmente encontrou força para falar. O que você quer dizer, Carlos? Sua voz estava tingida de uma perigosa curiosidade. Cada palavra que saía da boca de Carlos se tornava uma faca, cortando os laços que já estavam tão fragilmente formados entre os três. Você realmente não sabe? Não se lembra de Malibu? Carlos disse, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu seu coração disparar. Malibu? A palavra flutuou na sala, um mistério que prometia revelar segredos há muito enterrados. José sussurrou, sua voz quase inaudível. Carlos, não. Está tudo interligado, José. Essa família tem rituais e relações que vão muito além da compreensão dela. Carlos devolveu, seus olhos desafiando José. Clara, você está em perigo. Desde o dia que começou a trabalhar para Rafael, ele é o seu passado, de uma maneira que você não imagina. As palavras penduradas no ar, um quebra-cabeça mal resolvido, fizeram Clara quase vacilar. Do que você está falando? Ela nem sabia se queria ouvir mais, mas a curiosidade a instigava mais do que o medo. Rafael, seus olhos se estreitando, fez um movimento sutil para se aproximar de Clara. Mas Carlos rapidamente interveio. A história não é somente sua, Rafael. Isso não diz respeito apenas a você. É sobre Clara e essa criança. A sala pareceu encolher em resposta. O pânico tomou conta de Clara enquanto ela processava tudo. O que isso significa? Ela se virou para Rafael, olhando nos olhos dele. Qual é o seu passado? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um grito repentino ecoou vindo do andar de cima, ensurdecedor. Clara congelou. O medo se transformou em terror. O som se intensificou e ela já não sabia se era da realidade ou de sua própria imaginação. O que foi isso? Clara perguntou, as mãos tremendo. Rafael e Carlos trocaram um olhar preocupado antes de se moverem em direção às escadas. Clara o seguiu, a adrenalina elevando seu sentido de urgência. Quando chegaram ao topo, a verdade explodiu como uma bomba. Na sala ao lado, as luzes estavam piscando, e entre sombras dançantes, ela viu uma figura conhecida, cloaked, envolta em mistério. Clara! A voz era silenciosa, mas a familiaridade a atingiu como um soco no estômago. Era a mãe de Clara, Ana, que deveria estar em casa, cuidando de tudo. Mas ali estava ela,
no centro daquela confusão, e o olhar em seu rosto, marcado pela dor e desespero, desnudou mais do que simples circunstâncias. Você não deveria estar aqui, disse ela, e a fraqueza na sua voz fez o corpo de Clara vacilar. A história nunca deveria ter sido revelada. Os ecos da verdade que pairavam na sala agora tinham um rosto. A pressão aumentava, e com o coração acelerado, Clara sentiu o chão escorregar sob seus pés. O que exatamente estava acontecendo? E qual era de fato a conexão entre sua mãe e os homens da sua vida? Ele é seu irmão, Clara. A revelação ecoou e a sala pareceu congelar. A realidade se desmanchou como um espelho quebrado. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? E enquanto o choque a dominava, uma nova verdade pairava sobre ela. Rafael e Carlos podiam ser parte de um destino que ela nunca poderia ter imaginado. E com o futuro prestes a começar, tudo o que restava era escolher qual caminho seguir com os olhos vendados. Clara estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia ter desmoronado em uma fração de segundo. A revelação de sua mãe, Ana, ressoava em sua mente como um eco pesado. Ele é seu irmão. As palavras pareciam girar num ciclone de confusão, enquanto o resto da sala se tornava um borrão. Rafael e Carlos trocavam olhares tensos. Um medo palpável pairava entre eles. Como pode ser? Clara gritou, sua voz sobressaltada quebrando o silêncio. O medo e a dor a envolveram como uma nuvem densa. Mãe, o que você está dizendo? Ana, com um olhar aflito, hesitava em responder, mas Clara sentiu que precisava de respostas. Calma, Clara. Rafael tentou intervir, colocando uma mão cautelosamente em seu ombro, mas ela se afastou dele, feroz e confusa. Como isso é possível? O que mais você não me contou? A indignação fez suas palavras saírem como um grito, e a tensão crescia. Precisamos sair daqui! Carlos disse, a voz tensa, como um fio prestes a se romper. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora da casa. Uma explosão. O vidro de algumas janelas estilhaçou-se com o impacto, e Clara se encolheu. O caos estava se espalhando, e agora até as paredes da mansão pareciam querer desmoronar. Rápido! Temos que ir! Rafael gritou, puxando Clara em direção à escada. Mas Ana não se movia. Você não pode deixá-la ir, ela implorou, sua voz cheia de desespero. O olhar de Clara buscava a resposta, mas em vez disso, encontrou o rosto preocupado da mãe. Por que você não me disse a verdade? A voz de Clara era uma mistura de dor e raiva. Por que escondia isso de mim? A pressão aumentava e a ameaça externa só tornava as palavras dela mais intensas. Porque eu queria proteger você. As coisas nunca foram simples, Clara. Ana se defendeu, quase em um sussurro, mas sua expressão denotava medo. O que mais poderia haver? Ela olhou para Rafael e Carlos. Um deles poderia ser um inimigo, e isso fazia seu coração disparar ainda mais. Proteger? Você me deixou no escuro! Clara estava a um passo de desmoronar. Mas antes que ela pudesse continuar, o som de sirenes unindo ao longe começou a se aproximar. A polícia tá vindo! O que você fez, Carlos? O olhar dela se fixou no ex-namorado de Rafael. Eu estou apenas tentando impedir que você se machuque. Ele gritou de volta, mas a insegurança em sua voz não ajudava. A verdade não é o que parece, Clara. Você precisa saber que não é apenas Rafael e eu aqui. É sobre toda a sua família. Uma sombra pareceu pairar sobre a casa, e Clara percebeu que não só sua vida estava em jogo,
mas os segredos que envolviam suas raízes a atormentavam. O que você quer dizer com isso? O nó na garganta dela estava se apertando, mas não havia retorno. As perguntas formigavam. Você não sabe quem realmente é? Carlos respirou profundamente, como se estivesse prestes a soltar algo devastador. Sua mãe e eu temos um passado juntos que você nunca poderia imaginar. Fogo e chamas. Essa era a única resposta que Clara precisava naquele momento de presságio. Rafael parecia mais pálido do que antes, o olhar fixo em Carlos, e em sua expressão havia uma fraqueza que Clara não havia notado antes. O que você está dizendo? Rafael ecoou a dúvida de Clara, os olhos arregalados. E então, do fundo da sala, um grito. Uma voz familiar e cheia de agonia. Clara! Mãe! A luz piscou e a sombra pareceu se mover. Era José, seu pai. Do chão ele estava se mudando, mas o que viu a fez paralisar. Com uma ferida profunda, ele estava prestes a revelar um segredo que ecoaria por toda a sua vida. Clara sentia que estava prestes a descobrir a verdade que tanto temia. Eu sei quem você realmente é, Clara. A voz dele tremia enquanto chamava. E se você não agir agora, tudo o que você ama pode ser destruído. A tensão superou toda a dor, e agora Clara estava sem palavras, sem saber o que fazer. As luzes começaram a oscilar mais uma vez, e a realidade se tornava uma névoa de incertezas. O que ela realmente era? E o que havia acontecido entre Carlos e sua mãe? A necessidade de respostas a impulsionava, mas com eles envoltos em segredos, a verdade era como um labirinto sem saída. Ela respirava rápido, repleta de confusão, mas uma ideia incomodava sua mente. Que consequências todas essas revelações poderiam trazer? A sala se encheu de um silêncio angustiante, e dentro de Clara, uma tempestade de emoções crescia. Onde tudo isso os levaria? E enquanto eles se reuniam, a pergunta. O mundo ao seu redor parecia ter desmoronado em uma fração de segundo. A revelação de sua mãe, Ana, ressoava em sua mente como um eco pesado. Ele é seu irmão. As palavras giravam na sua cabeça, criando um turbilhão de confusão enquanto o resto da sala se tornava um borrão. Rafael e Carlos trocavam olhares. Um medo palpável pairava entre eles. Como é possível? Clara gritou, sua voz sobressaltada quebrando o silêncio. A dor a envolveu como um veneno, e a necessidade urgente de respostas a aniquilava. Mãe, o que você está dizendo? Ana hesitava, escondendo algo em seus olhos, mas Clara sentia que precisava de verdade. Calma, Clara. Rafael tentou intervir, colocando a mão cautelosamente em seu ombro, mas ela se afastou dele, fogo e confusão em seu olhar. Como isso é possível? O que mais você me escondeu? Indignação e terror misturavam-se em sua fala. Precisamos sair daqui agora! Carlos disse, sua voz tensa, como um estalo prestes a quebrar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo tremendo ecoou do lado de fora da casa. Uma explosão. O vidro de algumas janelas se estilhaçou com o impacto, e Clara se encolheu, o coração pulsando ferozmente. Rápido! Temos que ir! Rafael gritou, puxando Clara em direção à escada. Mas Ana não se movia. Você não pode deixá-la ir! Implorou, desespero em sua voz. A expressão de Clara buscava resposta, mas encontrou o rosto preocupado da mãe. Por que você não me disse a verdade? Clara estava um triz de desmoronar, a raiva queimando como fogo. Por que você me deixou na escuridão? O tempo parecia girar. Porque eu queria proteger você. As coisas nunca foram simples, Clara. Ana se defendeu quase em um sussurro, mas a fraqueza em seu olhar era o que mais a quebrava. O que tinha acontecido? Proteger? Você me deixou vulnerável.
Clara estava prestes a explodir. Mas antes de poder falar mais, um grito assombroso ecoou, uma voz familiar preenchendo o ar. Clara! Mãe! O pânico tomou conta dela, seu mundo balançando. Era José, seu pai. Ele tentava levantar do chão, ferido e desorientado. Clara correu até ele, mas a expressão assustada em seu olhar fez seu coração parar por um momento. Clara, você precisa entender. Ele tentava falar, mas as palavras se perdiam no tumulto. Eles o quê? Rosa perguntou, a ansiedade crescendo. O que ele estava prestes a revelar? Todos os olhares estavam fixos nele, a tensão na sala espessando o ar. A verdade oprimia. Eles estão querendo acabar com a nossa família. O que você não sabe é que não é só Rafael e Carlos. Há mais gente envolvida. José respirou fundo, a dor visível em seu rosto. Podemos confiar? Antes que alguém pudesse reagir, um repentino barulho de sirenes ecoou ao longe. A polícia estava se aproximando e a sensação de urgência montava como uma tempestade. Clara, tremendo de medo, olhou para a mãe. Que verdade você esconde, mãe? A atmosfera estava eletricamente carregada. E então Carlos, com a intensidade de um trovão, interrompeu. Se vocês não se afastarem, perderão tudo. Não só isso. Clara, a conexão entre nós é muito mais profunda. Muito mais sombria. Ele hesitou, os olhos chispando na direção de Rafael. Você precisa saber a verdade sobre ele. Ou será tarde demais. O pânico aumentava, e no meio disso tudo, uma figura sombria surgiu na porta. Alguém conhecido, alguém que se achava longe dessa história. Era Luísa, a antiga melhor amiga de Clara. Mas não era só a presença bela que a deixou chocada. Era a expressão horrorizada em seu rosto. Clara, você não pode acreditar neles. Eles têm segredos que podem destruir você. O tempo parou. A sala inteira estava em um caos de emoções. Carlos e Rafael trocavam olhares furtivos, enquanto Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Luísa, o que você sabe? A pergunta escapuliu dos lábios dela, um sussurro entre o medo e a esperança. O restante da sala parecia fechar-se em um silêncio ensurdecedor, esperando a resposta. Você precisa entender, Clara. Luísa começou, seu olhar alternando entre Clara e Rafael. Rafael é muito mais do que um simples milionário. E você e eu, Clara, temos laços que se estendem para além do que podemos imaginar. Como uma bomba atingindo o chão. A revelação de Luísa ecoou na sala, transformando tudo ao redor. Clara estava tocando algo muito maior do que uma simples história de amor proibido. Segredos e realidades estavam prestes a desmoronar. O mundo ao seu redor parecia ter desmoronado em uma fração de segundo. A revelação de sua mãe, Ana, ressoava em sua mente como um eco pesado. Ele é seu irmão. As palavras giravam na sua cabeça, criando um turbilhão de confusão, enquanto o resto da sala se tornava um borrão. Rafael e Carlos trocavam olhares. Um medo palpável pairava entre eles. Como é possível? Clara gritou, sua voz sobressaltada, quebrando o silêncio. A dor a envolveu como um veneno, e a necessidade urgente de respostas a aniquilava. Mãe, o que você está dizendo? Ana hesitava, escondendo algo em seus olhos, mas Clara sentia que precisava de verdade. Calma, Clara. Rafael tentou intervir, colocando a mão cautelosamente em seu ombro, mas ela se afastou dele, fogo e confusão em seu olhar. Como isso é possível? O que mais você me escondeu? Indignação e terror misturavam-se em sua fala. Precisamos sair daqui agora! Carlos disse, sua voz tensa, como um estalo prestes a quebrar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo tremendo ecoou do lado de fora da casa. Uma explosão! O vidro de algumas janelas se estilhaçou com o impacto e Clara se encolheu, o coração pulsando ferozmente. Rápido! Temos que ir! Rafael gritou, puxando Clara em direção à escada. Mas Ana não se movia.
Você não pode deixá-la ir, implorou, desespero em sua voz. A expressão de Clara buscava resposta, mas encontrou o rosto preocupado da mãe. Por que você não me disse a verdade? Clara estava a um triz de desmoronar, a raiva queimando como fogo. Por que você me deixou na escuridão? O tempo parecia girar. Porque eu queria proteger você. As coisas nunca foram simples, Clara. Ana se defendeu, quase em um sussurro, mas a fraqueza em seu olhar era o que mais a quebrava. O que tinha acontecido? Proteger? Você me deixou vulnerável. Clara estava prestes a explodir, mas antes de poder falar mais, um grito assombroso ecoou. Uma voz familiar preenchendo o ar. Clara! Mãe! O pânico tomou conta dela, seu mundo balançando. Era José, seu pai. Ele tentava levantar do chão, ferido e desorientado. Clara correu até ele, mas a expressão assustada em seu olhar fez seu coração parar por um momento. Clara, você precisa entender. Ele tentava falar, mas as palavras se perdiam. E isso o quê? Clara perguntou, a ansiedade crescendo. O que ele estava prestes a revelar? Todos os olhares estavam fixos nele. A tensão na sala espessando o ar. A verdade oprimia. Eles estão querendo acabar com a nossa família. O que você não sabe é que não é só Rafael e Carlos. Há mais gente envolvida. José respirou fundo, a dor visível em seu rosto. Podemos confiar? Antes que alguém pudesse reagir, um repentino barulho de sirenes ecoou ao longe. A polícia estava se aproximando, e a sensação de urgência montava como uma tempestade. Clara, tremendo de medo, olhou para a mãe. Que verdade você esconde, mãe? A atmosfera estava eletricamente carregada. E então, Carlos, com a intensidade de um trovão, interrompeu. Se vocês não se afastarem, perderão tudo! Não só isso! Clara, a conexão entre nós é muito mais profunda, muito mais sombria. Ele hesitou, os olhos chispando na direção de Rafael. Você precisa saber a verdade sobre ele, ou será tarde demais. O pânico aumentava, e no meio disso tudo, uma figura sombria surgiu na porta. Alguém conhecido, alguém que se achava longe dessa história. Era Luísa, a antiga melhor amiga de Clara. Mas não era só a presença dela que a deixou chocada. Era a expressão horrorizada em seu rosto. Clara, você não pode acreditar neles. Eles têm segredos que podem destruir você. O tempo parou. A sala inteira estava em um caos de emoções. Carlos e Rafael trocavam olhares furtivos, enquanto Clara sentia o chão sumir sob seus pés. Luísa, o que você sabe? A pergunta escapuliu dos lábios dela. Um sussurro entre o medo e a esperança. No entanto, o que Luísa disse a seguiu como um raio. Eu sou sua irmã também, Clara. Somos gêmeas idênticas. E a verdade é que nossa mãe, Ana, não é quem você pensa que é. As palavras dela foram como uma explosão. Clara ficou atordoada. O quê? Como assim? A revelação foi um soco. A sala girava. Rafael e Carlos não puderam evitar a surpresa em seus rostos, e José, parado no chão, ficou sem palavras. Ela me escondeu por toda a vida. Fui criada em um orfanato, e quando finalmente a encontrei, a história se tornou um pesadelo. A voz de Luísa estava carregada de dor e indignação. Ana fez isso para proteger você de um passado que não merece o seu futuro. Clara se sentia perdida. Então você não sabe nada sobre isso? Isso é loucura! O tremor em suas mãos era incontrolável. Luísa não estava ali apenas como amiga.
Ela era parte de algo muito maior. Sim, é verdade, Luísa continuou. E tudo o que aconteceu nessa casa vai ser apenas o começo. O olhar dela era intenso e Clara sabia que algo muito mais sombrio estava se aproximando. A adrenalina pulsava em suas veias. O que cada um deles realmente sabia? E o que mais estava escondido nas sombras daquela mansão? Clara sentia seus limites sendo testados. Sua vida, suas decisões, todos estavam prestes a tomar um rumo dramático. O passado tinha vindo para reivindicar seu espaço, e o futuro que imaginava tinha se tornado uma bagunça. Clara, precisamos tomar cuidado! José gritou, olhando na direção da porta. O que mais poderia sair das sombras? Clara já não sabia em quem confiar, e no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. Quanta verdade ainda estava faltando? Clara ficou em choque, a cabeça rodando. Ela olhava para Luísa e o peso de suas palavras a pressionava. Você não pode estar falando sério! Isso não pode ser verdade! Sua mente não conseguia se ajustar a essa nova realidade. Era como se os pilares de sua vida tivessem se desmoronado. Mas antes que pudesse digerir tudo, um som alto e estrondoso cortou o ar, como um trovão que explodia no céu. Um grupo de homens mascarados invadiu a sala e o cenário se transformou em um pesadelo. Clara mal teve tempo para gritar. O caos se instaurou. Os homens se moviam com a precisão de um relógio, cercando cada um deles. Carlos e Rafael se posicionaram à frente, como se tentassem protegê-las. Todos no chão, agora! Um dos homens gritou, a voz rouca, cheia de autoridade. O pânico era palpável. Clara sentiu o coração disparar. Os homens estavam ali com uma determinação aterrorizante. E o que quer que estivesse acontecendo excedia qualquer segredo. Eles estão atrás de mim. O que você fez, Carlos? Clara não conseguia acreditar que a situação tinha chegado a esse ponto. O olhar de Carlos estava fixo nos intrusos, um misto de medo e raiva. Não é isso que você está pensando. Eu não sabia que eles viriam aqui. Carlos respondeu, sua voz tensa. Rafael se movia automaticamente na direção deles. Uma parede humana tentando barrar o que estava prestes a se desenrolar. Vocês sabem o que estão fazendo? Rafael gritou, mas sua firmeza não colegava com a realidade. Os homens sorriram, desdenhosos. Eles estavam em posse de armas e o medo se transformou em um gelo profundo na sala. Luísa puxou Clara para perto, seus olhos arregalados. Temos que sair daqui! Mas a porta de saída estava bloqueada e a única saída era através daqueles homens. Clara sentia que o ar estava se esvaindo. E então, em meio à tensão crescente, uma voz familiar surgiu. Parem! Eu sou a responsável por isso! Era Ana, sua mãe. A figura dela surgiu como uma sombra na entrada e todo o caos pareceu pausar. Como se o tempo tivesse congelado. Clara a encarou. Mãe, o que você fez? A pergunta escapuliu de sua boca, cheia de incredulidade. Você não entende, Clara. Eles... Ana tentou explicar, mas os homens não estavam interessados em ouvir. Um deles avançou em direção a ela. Cale-se! Você é uma traidora e nós viemos cobrar o que é nosso. Disparou um dos homens. E o terror tomou conta da sala novamente. Clara viu sua mãe tremer, olhares se encontraram. Não se envolvam, por favor! Ana implorou, e a fragilidade dela deixou Clara pasma. Mas eu não posso deixar você aqui! Clara gritou, sua voz estourando entre o desespero. O que estava acontecendo era mais do que só o passado voltando para assombrá-los.
Era como se cada uma das revelações que tinha recebido até agora se desintegrasse em um torvelinho de tumulto e pavor. O homem que liderava o grupo olhou para Clara, seus olhos penetrantes como lâminas. Se ela não colaborar, todos vocês pagarão. E a primeira a sentir a pressão será a sua mãe, ele declarou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Não! Não a machuquem! A súplica de Clara soou descompassada de sua própria realidade. Ela sentiu o nó na garganta apertar. O mundo dela girava rapidamente enquanto tentava entender o que seria necessário para salvá-los. Ana olhou para Clara, lágrimas nos olhos. A verdade é pior do que você imagina, mas você precisa ouvir, minha filha. Antes que seja tarde demais, a tensão era quase insuportável. O que mais poderia ela estar escondendo? A revelação da relação delas e a conexão com Luísa estavam tão longe do que se poderia imaginar. E nesse instante, algo dentro de Clara se despedaçou. Uma onda de clareza atravessou a confusão. A verdade não pode ser mais horrível do que isso, pensou, o coração batendo desenfreado, enquanto os olhos dos homens buscavam a melhor maneira de agir. Os gritos se intensificaram. A fumaça começou a se espalhar, mas ainda havia uma última pergunta martelando na mente de Clara. Quem realmente eram esses homens? E qual era a verdade obscura que unia sua família a eles? Com a adrenalina correndo forte, tudo o que ela sabia estava prestes a mudar mais uma vez. E a próxima revelação prometia ser devastadora. Clara estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia ter desmoronado em uma fração de segundo. A revelação de sua mãe, Ana, ressoava em sua mente como um eco pesado. Ele é seu irmão. As palavras giravam na sua cabeça, criando um turbilhão de confusão enquanto o resto da sala se tornava um borrão. Rafael e Carlos trocavam olhares. Um medo palpável pairava entre eles. Como é possível? Clara gritou, sua voz sobressaltada à quebra. Mãe, o que você está dizendo? Ana hesitava, escondendo algo em seus olhos, mas Clara sentia que precisava de verdade. Calma, Clara. Rafael tentou intervir, colocando a mão cautelosamente em seu ombro, mas ela se afastou dele, fogo e confusão em seu olhar. Como isso é possível? O que mais você me escondeu? Indignação e terror misturavam-se em sua fala. Precisamos sair daqui agora, Carlos disse, sua voz tensa, como um estalo prestes a quebrar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo tremendo ecoou do lado de fora da casa. Uma explosão. O vidro de algumas janelas se estilhaçou com o impacto, e Clara se encolheu, o coração pulsando ferozmente. Rápido, temos que ir! Rafael gritou, puxando Clara em direção à escada. Mas Ana não se movia. Você não pode deixá-la ir, implorou, desespero em sua voz. A expressão de Clara buscava resposta, mas encontrou o rosto preocupado da mãe. Por que você não me disse a verdade? Clara estava a um triz de desmoronar, a raiva queimando como fogo. Por que você me deixou na escuridão? O tempo parecia girar. Porque eu queria proteger você. As coisas nunca foram simples, Clara. Ana se defendeu, quase em um sussurro, mas a fraqueza em seu olhar era o que mais a quebrava. O que tinha acontecido? Proteger! Você me deixou vulnerável. Clara estava prestes a explodir. Mas antes de poder falar mais, um grito assombroso ecoou. Uma voz familiar preenchendo o ar. Clara. Mãe, o pânico tomou conta dela, seu mundo balançando. Era José, seu pai. Ele tentava levantar do chão, ferido e desorientado. Clara correu até ele, mas a expressão assustada em seu olhar fez seu coração parar por um momento. Clara, você precisa entender. Ele tentava falar, mas as palavras se perdiam. Eles o quê? Clara perguntou, a ansiedade crescendo. O que ele estava prestes a revelar?
Todos os olhares estavam fixos nele, a tensão na sala espessando o ar. A verdade oprimia. Eles estão querendo acabar com a nossa família. O que você não sabe é que não é só Rafael e Carlos. Há mais gente envolvida. José respirou fundo, a dor visível em seu rosto. Podemos confiar? Antes que alguém pudesse reagir, um repentino barulho de sirenes ecoou ao longe. A polícia estava se aproximando. E a sensação de urgência montava como uma tempestade. Clara, tremendo de medo, olhou para a mãe. Que verdade você esconde, mãe? A atmosfera estava eletricamente carregada. E então, Carlos, com a intensidade de um trovão, interrompeu. Se vocês não se afastarem, perderão tudo. Não só isso, Clara, a conexão em Urinós é muito mais profunda. Muito mais sombria. Ele hesitou, os olhos chispando na direção de Rafael. Você precisa saber a verdade sobre ele, ou será tarde demais. O pânico aumentava e no meio disso tudo, uma figura sombria surgiu na porta. Alguém conhecido, alguém que se achava longe dessa história. Era Luísa, a antiga melhor amiga de Clara. Mas não era só a presença dela que a deixou chocada. Era a expressão horrorizada em seu rosto. Clara, você não pode acreditar neles. Eles têm segredos que podem destruir você. O tempo parou. A sala inteira estava em um caos de emoções. Carlos e Rafael trocavam olhares furtivos, enquanto Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Luísa, o que você sabe? A pergunta escapuliu dos lábios dela. Um sussurro entre o medo e a esperança. No entanto, o que Luísa disse a seguiu como um raio. Eu sou sua irmã também, Clara. Temos laços que se estendem para além do que podemos imaginar. As palavras dela foram como uma explosão. Clara ficou atordoada. O quê? Como assim? A revelação foi um soco. A sala girava. Rafael e Carlos não puderam evitar a surpresa em seus rostos. E José, parado no chão, ficou sem palavras. Ela me escondeu por toda a vida. Fui criada em um orfanato. E quando finalmente a encontrei, a história se tornou um pesadelo. A voz de Luísa estava carregada de dor e indignação. Ana fez isso para proteger você de um passado que não merecia o seu futuro. Clara se sentia perdida. Você não sabe nada sobre isso? Isso é loucura! O tremor em suas mãos era incontrolável. Luísa não estava ali apenas como amiga. Ela era parte de algo muito maior. Sim, é verdade, Luísa continuou, e tudo o que aconteceu nessa casa vai ser apenas o começo. O olhar dela era intenso, e Clara sabia que algo muito mais sombrio estava se aproximando. A adrenalina pulsava em suas veias. O que cada um deles realmente sabia. E o que mais estava escondido nas sombras daquela mansão? Clara sentia seus limites sendo testados. Sua vida, suas decisões, todos estavam prestes a tomar um rumo dramático. O passado tinha vindo para reivindicar seu espaço, e o futuro que imaginava tinha se tornado uma bagunça. Clara, precisamos tomar cuidado! José gritou, olhando na direção da porta. O que mais poderia sair das sombras? Clara já não sabia em quem confiar. E no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. Quanta verdade ainda estava faltando? Nesse momento, um dos homens mascarados avançou. Ele olhou para Clara com um olhar intenso. Fique longe dela, Ana! Ele gritou. E Clara ficou paralisada. Foi aí que Ana, de repente, revelou uma arma que estava escondida sob o vestido. Você não vai nos levar! Com um movimento rápido, ela apontou para o homem e a sala ficou em silêncio. Cada coração batia forte. Você não teria coragem, ele respondeu, a voz trêmula. Era um momento em que tudo poderia mudar.
E a verdade de que se tratava muito mais do que uma conexão de sangue e segredos começou a emergir. Clara sentiu que a atmosfera estava carregada. Tudo poderia desmoronar a qualquer instante. Então você era vilão o tempo todo? Carlos questionou, o desprezo em sua voz. Mas Ana não desviou o olhar. Não sou a vilã. Apenas a guardiã de verdades mais sombrias do que você pode imaginar. E a confusão no olhar de Clara só aumentava. Isso não é real, Clara gritou, algo dentro dela explodindo. O que mais estava escondido? Esses homens. Quem são eles? A pergunta pairava no ar. E mais uma vez, um silêncio opressivo tomou conta da sala. O homem mascarado parecia hesitar, os olhos fixos em Ana. Você sabe que isso não vai terminar bem. Se você soltar essa arma, tudo pode piorar. E enquanto as tensões aumentavam, o inesperado aconteceu. Um segundo homem apareceu na porta, desta vez sem máscara. Clara sentiu seu estômago revirar ao reconhecer o rosto familiar. Era o antigo amor, alguém que jurou proteger a verdade dela. Clara, não acredite neles! Ele gritou, e o tempo pareceu parar de novo. O que ele estava fazendo ali? E o que mais ela ainda não sabia? Cada peça do quebra-cabeça estava prestes a ser virada, mas suas consequências eram incertas. E naquele segundo, a realidade de Clara mudaria para sempre. A tensão na sala estava insuportável. Clara observava sua mãe, Ana, com a arma na mão, a expressão de desespero no rosto. O homem mascarado, Sneu, perguntou, você realmente acha que pode nos enfrentar? E um frio percorreu a espinha dela. O que mais sua mãe estava escondendo? Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ana respondeu com a voz trêmula, mas firme. Ela encarou o líder dos homens, um semblante de força surgindo através da fraqueza. Clara tinha medo, muito medo, mas também havia algo dentro dela desejando desenrolar essa confusão. Precisamos sair daqui. Agora! Gritou Luísa, puxando Clara pelo braço, a urgência evidente em seu olhar. No entanto, os homens se aproximaram, suas intenções claras nas expressões. A sala parecia um campo de batalha prestes a explodir. Rafael e Carlos lutavam para manter a calma, enquanto o clima pesava. Mãe, por favor, não faça isso, Clara implorou, as lágrimas escorrendo. Eu só quero entender. Entender? Ana soltou, os olhos explodindo em chamas. Você não sabe o quanto eu lutei para proteger vocês. A verdade está cheia de resíduos do nosso passado. Sentiu um nó na garganta. Antes que ela pudesse responder, o homem mascarado, impaciente, avançou. Chega de conversa. A verdade não vai salvá-la e eu vou garantir que seu passado não arruine o que vem pela frente. Pare! Carlos berrou, em um ato desesperado. No instante seguinte, um tiro disparou. Clara fechou os olhos, o som ecoando como uma explosão. Mas, ao invés do grito de dor, tudo ficou em silêncio. Era Ana, com a arma ainda na mão. Um disparo não intencionado que atingiu um dos homens. O caos se espalhou como um incêndio. Fuja, Clara! Agora! Ana gritou, mas o pânico já dominava o espaço. Clara agarrou Luísa e juntos eles correram. Rafael e Carlos atrás, enquanto os restantes se organizavam no ataque. A casa virou um labirinto. Passagens, portas se abriam e se fechavam como se a própria mansão quisesse separar o futuro do passado. Clara sentia a adrenalina invadindo seu corpo. Cada batida do coração ecoando na mente. Temos que chegar na saída, gritou Rafael. A sensação de desespero deixou marcas na pele. Finalmente eles alcançaram a porta dos fundos. O ar fresco os atingiu como um soco no estômago. Mas antes que pudessem respirar aliviados,
Ana apareceu, ofegante. A expressão dela era de dor e coragem ao mesmo tempo. Vocês precisam ouvir a verdade, ela implorou. Clara olhou para a mãe. Um misto de raiva e amor queimava dentro dela. Não estrague isso, mãe. Você me colocou nesse pesadelo. Eu sei, e me perdoe, mas nada disso é por acaso. O que você faz com essa verdade determinará o nosso futuro. Os homens estavam se aproximando novamente. As sirenes da polícia estavam cada vez mais intensas, cercando o lugar. Clara respirou fundo, percebendo que a verdade não era uma escolha, mas uma necessidade. Vamos, mãe, junte-se a nós! Gritou Carlos, enquanto eles rumavam para fora. O eco da sirene se aproximava e a tensão apertou entre eles. Ana olhou para Clara mais uma vez, o amor pesando nas palavras não ditas. Prometa que você não deixará o passado dominá-la. As palavras foram como um feitiço. Eu prometo, Clara respondeu, o nó na garganta começando a se desfazer. Elas estavam juntas, mesmo em um mar de segredos. E enquanto cruzavam o threshold para a liberdade, tudo o que restava eram promessas a serem cumpridas e escolhas a serem feitas. O futuro ainda era uma névoa, mas agora, mesmo entre a incerteza, havia uma faísca de esperança. Clara sabia que não seria fácil, mas a luta delas estava apenas começando. O que viria a seguir poderia ser mais glorioso ou mais aterrador do que podiam imaginar. E naquele momento, o que realmente importava era que finalmente estavam juntas. Clara e Luísa, não apenas irmãs, mas lutadoras. E você, tá pronto para essa jornada? Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Se inscreva imediatamente no canal, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Por quê? Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com E.